Lançado em 2006, Superman 2 The Richard Donner Cut é uma versão alternativa do filme Superman 2 A Aventura Continua de 1980, que foi originalmente dirigido por Richard Lester, mas foi fortemente modificado após a saída de Richard Donner da direção durante a produção do primeiro filme da série. Richard Donner havia filmado uma grande parte do material para Superman 2 simultaneamente com o primeiro filme, mas a produção foi interrompida e Donner foi substituído por Lester, que fez mudanças significativas no tom e na narrativa do filme, além de adicionar mais cenas de comédia. No vídeo de hoje, através de relatos em entrevistas e matérias publicadas ao longo dos anos, vamos reunir as informações mais relevantes e descobrir tudo o que houve por trás de Superman 2, desentendimento nos bastidores de Hollywood, como os fãs do Homem de Aço foram cruciais para a concretização da versão do diretor e qual a relação com Superman O Retorno, e lançado também em 2006. Tudo começa em 1977. O diretor Richard Donner decidiu filmar simultaneamente em duas partes uma adaptação da história em quadrinhos do Superman. Com quase 80% de Superman 2 já completo e após ter que adiar a data original do lançamento de Superman devido às filmagens desse terem se prolongado mais do que o esperado, as filmagens de Superman 2 foram suspensas em outubro de 1978 para que Donner pudesse dar prioridade à conclusão do primeiro filme. Depois da estreia de Superman em dezembro de 1978, já estava previsto que Donner também filmaria a sequência. No entanto, inúmeros compromissos fizeram com que Donner fosse substituído. O mais importante foi que os produtores Alexander e Ilya Selkin anunciaram que as cenas de Marlon Brando em Superman 2 seriam cortadas para evitar que eles pagassem ao ator os 11,75% a mais do salário que ele teria direito por sua atuação na sequência. Então Richard Donner anunciou que ou ele faria o filme do seu jeito ou não faria de modo algum. Tensões surgiram entre o Selkin e Richard Donner no decorrer dos quase 19 meses de filmagens necessários para completar Superman e a maior parte de Superman 2. Os produtores culparam o diretor por ultrapassar o orçamento e o prazo de conclusão dos filmes. Donner declarou que nunca lhe foi estipulado um orçamento ou um prazo de conclusão. Em um documentário presente no DVD de 2006 de Superman 2, o coprodutor Pierre Spengler afirma que Donner foi convidado a retornar para completar o filme como diretor, mas de acordo com uma matéria publicada na revista Variety, Donner declarou que se Spengler continuasse como produtor do filme, ele não voltaria a dirigir. No mesmo comentário, Ilya Selkin alegou que a demissão de Spengler era uma das exigências de Donner, que também queria a versão final do filme e mais controle sobre a produção, decisões que os Selkin não estavam dispostos a aceitar. A situação finalmente chegou ao fim em uma decisão tomada em 15 de março de 1979. Os Selkins decidiram substituir Donner pelo diretor londrino Richard Lester, que tinha dirigido os dois filmes bem-sucedidos dos Três Mosqueteiros. Em 1989, Donner contou à revista Starlog que os Selkin não o chamaram de volta e que após 8 semanas de espera, ele tinha recebido um telegrama dizendo que o trabalho dele não seria mais necessário. O próprio Richard Lester jamais comentou sobre o seu papel na controversa produção de Superman 2. Tom Mankiewicz, um importante aliado de Donner que tinha reescrito os roteiros de Superman e Superman 2 segundo a filosofia de Donner para ambos os filmes, que deveriam ser mais realistas. Ele recusou-se a retornar sem Richard Donner na direção. Atitude semelhante foi tomada pelo editor Steve Baird, que posteriormente dirigiria Star Trek Nemesis. O compositor John Williams também voltou sua atenção para outros projetos, como Star Wars Episódio 5, enquanto os Selkins e Richard Lester chamaram o encarregado da trilha sonora dos filmes dos Três Mosqueteiros, Ken Thorne, para reaproveitar as músicas de John Williams. Para Richard Lester ser creditado como diretor de Superman 2, pelo menos 51% das cenas do filme deveriam ser filmadas por ele. Isso significava que uma parte significativa do filme deveria ser reescrita e refilmada por Lester, e muitas cenas já filmadas por Donner seriam excluídas. Os roteiros de Superman e Superman 2 foram escritos pelo roteirista de O Poderoso Chefão, Mario Puzo,
Isso antes de Richard Donner ser contratado como diretor. Então, quando Donner assumiu em janeiro de 1977, ele insistiu em trazer o roteirista Tom Mankiewicz para que este reescrevesse o roteiro. Mankiewicz fez mudanças numerosas e consideráveis nos dois roteiros, removendo e alterando cenas importantes e reescreveu completamente a maioria dos diálogos. Foi o roteiro refeito de Mankiewicz que Donner usou para gravar o filme em 1977 e uma parte de 78. Após a demissão de Richard Donner e também de Tom Mankiewicz, os escritores David e Leslie Newman foram contratados pelos produtores e então eles reescreveram o roteiro de Superman 2, mesmo que a maior parte já tivesse sido filmada. Especulou-se que se Gene Hackman, que tinha feito todas as suas cenas para Superman 2 com Donner na direção, voltasse para filmar novas cenas sem Donner, quase todas as cenas dele de Donner seriam removidas. Sendo assim, somente as cenas de Gene Hackman feitas por Donner seriam incluídas na versão final do filme, pois se fossem refilmadas, o custo iria ficar muito caro. Isso de acordo com uma declaração de Lia Salkind em um documentário presente no DVD de 2006. Segundo ela, Gene Hackman não voltou para refilmar as cenas de seu personagem para a versão de Lester, porque estava comprometido com outros projetos na época. Uma das primeiras mudanças feitas na versão final de Lester foi a eliminação de todas as cenas envolvendo Marlon Brando, chegando ao ponto de ser refilmada a cena em que Jor-El pega o cristal verde e coloca na nave do seu filho, pois milhões de dólares teriam que ser pagos a Marlon Brando se essas cenas fossem incluídas no filme. A principal missão de Richard Lester ao ser chamado para completar Superman 2 era filmar de maneira barata e rápida, a fim de não extrapolar o orçamento e evitar mais atrasos na produção. De acordo com membros do elenco e da equipe, isso gerou uma queda de qualidade nas filmagens, pois algumas cenas foram reescritas e gravadas às pressas. No fim, a versão dos Newman para um Superman com senso de direção mais voltado para o humor de Lester gerou um Superman 2 que foi um grande sucesso de crítica e bilheteria, mas que foi considerado por Richard Donner um filme com falhas graves. Posteriormente, Lester foi bastante criticado pelos fãs de Superman, que associam sua chegada à direção a uma queda na qualidade geral dos filmes de Superman. Superman 3, por exemplo, foi inteiramente dirigido por Lester e foi o que mais teve um tom voltado para o humor. Em junho de 2006, em uma entrevista para a revista americana Hot Dog Magazine, o produtor Lia Salkind reconheceu que Lester não tinha a mesma paixão pelo projeto que seu antecessor Richard Donner demonstrou ter. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, cara. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso não te custa nada, mas você não tem ideia de quanto isso me ajuda. Então a você que consegue retribuir dessa forma, o meu muito obrigado. Críticos da versão de Superman 2 de Lester, incluindo Richard Donner, constataram que a tendência de Lester para a comédia prejudicou a qualidade do filme, especialmente quando comparado ao Superman de Richard Donner. Exemplos dessa tendência são evidentes nas cenas que Superman luta com os supervilões em Metrópolis. Os vilões atacam os cidadãos de Metrópolis usando o super sopro. Muitas pontas de comédia ocorrem nesse ponto, como o vento levando a peruca de um homem, o sorvete saindo da casquinha e indo parar no rosto de uma pessoa, o homem sendo derrubado na cabine telefônica e falando o tempo todo. Um furo de roteiro em particular que frustrou os fãs envolve a transição do Clark sem poderes encontrando o cristal verde na Fortaleza da Solidão e indo como Superman ao planeta diário para lutar com os supervilões. Lester filmou uma cena na qual Superman mostra à luz o cristal verde, que depois esquece de colocá-lo em seu lugar original. Isso explica como o cristal sobreviveu à destruição do dispositivo, supostamente permitindo que Clark Kent usasse o cristal para recuperar os poderes que ele havia perdido. Mas não há nenhuma indicação de como isso seria possível sem o dispositivo. Além disso, o holograma de Lara, mãe biológica de Kal-El, tinha afirmado explicitamente que o processo, uma vez realizado, era irreversível.
Discussões sobre cenas perdidas de Donner persistiram ao longo dos anos. Vários abaixo-assinados e outras campanhas foram feitas para persuadir a Warner Bros. A permitir que Donner criasse a sua versão de Superman 2. Essa causa ganhou notoriedade quando a Warner Bros. Ameaçou processar os criadores de um DVD chamado Superman 2 Restored International Cut, que foi lançado em 2005. Nesse DVD não autorizado, havia várias cenas estendidas que foram exibidas por emissoras de TV ao longo dos anos e que foram restauradas e adicionadas à versão exibida originalmente nos cinemas. Quando as filmagens de Superman 2 foram suspensas para que Donner completasse logo o primeiro filme e depois voltasse a gravar o segundo, Richard Donner tinha completado quase que todas as sequências da maior parte dos personagens principais. As cenas no Planeta Diário e a maioria das cenas na Fortaleza da Solidão foram completadas. As cenas que tinham Marlon Brando e Gene Hackman chegaram também a serem completadas. A maioria das cenas de luta entre Superman e os supervilões tinham sido marcadas para serem filmadas, também como as cenas interiores e exteriores nas cataratas do Niágara. Muitas cenas simples, incluindo o Superman maléfico endireitando a Torre de Pisa, cena esta que depois foi aproveitada em Superman 3, e a cena que Superman chama a atenção de alguns caçadores também não foram filmadas. O objetivo de criar uma versão de Richard Donner de Superman 2 não era de interesse até o lançamento do primeiro filme do Superman em DVD no ano de 2001. Nesse período, vários arquivos de Superman 2 foram descobertos em galerias na Inglaterra por Michael Dow, incluindo muitas cenas filmadas por Richard Donner. Algum tempo depois, Donner foi procurado pela Warner Bros. Para se fazer uma versão estendida de Superman 2, mas ele se recusou em maio de 2001. Ele disse ao site IGN que o estúdio o queria de volta para reeditar o filme e adicionar o que ele quisesse, ou até mesmo fazer o que ele quisesse fazer, e que francamente ele não estava nem aí para isso mais. Mesmo assim, os fãs continuaram a fazer campanhas a favor da produção do filme. 3 sites foram fundamentais em criar forças que finalmente levaram à criação de Richard Donner Cut. O primeiro era chamado de Caped Wonder, administrado por um fã do Superman chamado Jim Bowers. Em 2004, Bowers publicou inúmeras fotos de cenas perdidas feitas por Richard Donner para Superman 2, dando a impressão de que Donner filmou muito mais do que se imaginava. O segundo site era o Superman Cinema, administrado por vários fãs de Superman, que detalharam uma análise em cima do filme lançado de Superman 2 nos cinemas, identificando as cenas de Donner no filme e também dando listas com especulações sobre quanto de cenas perdidas feitas por Donner ainda poderiam existir. E finalmente, no dia 19 de julho de 2004, o site The Forbidden Zone organizou milhares de fãs a mandarem e-mails ou escreverem cartas diretamente ao presidente da Warner Bros., Jim Caldwell, pedindo que o estúdio conversasse com Donner e convencesse ele a lançar sua versão de Superman 2. Todo esse esforço fez com que surgisse uma resposta positiva do estúdio, com direito a uma declaração escrita de que a Warner apoiava a ideia em se fazer uma versão estendida do filme em DVD, mas que antes de tudo isso, iria ocorrer um grande processo para se chegar a um acordo. Outro fato que faria com que Richard Donner não aceitasse a voltar com o projeto foram emissões ilegais das cenas. Os arquivos requeridos ainda eram propriedade do Salkind, e as emissões relatando o uso das cenas de Marlon Brando em Superman 2 permaneceram sem solução. Em novembro de 2006, o produtor de The Richard Donner Cut, Michael Dow, disse a uma entrevista que o agente de Marlon Brando fez um acordo com a Warner Bros. Para licenciar algumas de suas cenas para Superman O Retorno, e que isso mais tarde levou o estúdio a voltar com uma nova negociação para a reedição de Superman 2. Se esse arquivo não pudesse ser usado em Richard Donner Cut, não valeria a pena seguir adiante com o projeto. Assim sendo, o trabalho finalmente começou no final de 2005, mesmo sem Richard Donner junto. Desse modo, foi uma grande surpresa quando foi anunciado em janeiro de 2006 que a nova versão de Superman 2 estava sendo feita. Em uma entrevista nesse mesmo mês, Richard Donner disse que o pessoal estava fazendo o projeto e ele não. Ao longo dos anos, Donner sempre declarou que nunca iria ressuscitar a sua versão de Superman 2, mesmo dizendo em algumas vezes que gostaria muito de fazer isso, e em outras ele afirmou que não.
Em junho de 2006, Michael Dow finalmente confirmou que Donner decidiu se comprometer com o projeto, trazendo também para a equipe Tom Mankiewicz para ajudá-lo no processo. Em agosto de 2006, Michael Dow confirmou que o filme inteiro poderia ser reeditado dos negativos originais, incluindo uma pequena porcentagem de cenas feitas por Richard Lester. Assim sendo, o Donner Cut inclui as cenas de Donner de Superman 2 editadas por Steve Baird em 77 e 78 e também um monte de cenas com novos materiais editadas por Michael Dow. Em uma entrevista para a revista Now Playing, Michael Dow disse que fazer essa versão era como se fosse um quebra-cabeça, pois era preciso encaixar as novas cenas com outras cenas de Lester para poder assim dar uma continuidade e o filme ficar perfeito. O lançamento de Richard Donner Cut ocorreu no dia 2 de novembro de 2006 no prédio Directors Guild America em Hollywood. Depois da exibição, Richard Donner, Tom Mankiewicz, Margot Kidder e outros membros do elenco participaram de uma discussão. No dia 25 de novembro de 2006, um evento exclusivo e beneficente para Superman 2 The Richard Donner Cut foi feito no Teatro Fine Arts em Los Angeles, e a arrecadação de verbas de vendas dos ingressos foi totalmente doada para a Fundação Christopher Reeve. É difícil confirmar onde Superman 2 The Richard Donner Cut se encaixa em relação à continuidade dos filmes da série. Se ele é o final da série de filmes de Christopher Reeve, se antecede Superman O Retorno, se serve como um novo Superman 2 para os 4 filmes, ou se é considerado um projeto isolado. De algum modo, o filme aparenta dar mais sentido a Superman O Retorno do que para a série original de 4 filmes. Muitas referências a esse filme aparecem em Superman O Retorno, tais como o filho de Lois, Jason, aparenta ter superpoderes. Na versão lançada de Superman 2, Superman e Lois não dormem juntos até Superman perder seus poderes. Em Superman O Retorno, Lex Luthor já tinha estado na prisão quando Superman tinha deixado ele na Fortaleza da Solidão no corte original de Superman 2. Isso poderia significar que com a volta no tempo ocorrida no final de Richard Donner Cut, Luthor retornou à prisão e poderia se lembrar exatamente o que aconteceu. Isso serviria de base para as razões dele vir a ser condenado de algum outro crime que cometera, como a fuga da prisão, e o porquê de ele não dar nenhuma explicação a Kitty quando ela pergunta se ele já tinha estado na Fortaleza da Solidão. As últimas palavras de Superman a Jason em Superman O Retorno é uma referência à fala entre Jor-El e seu filho. O filho se torna o pai e o pai se torna o filho. Entre Jor-El e Superman no corte de Richard Donner. Então observamos que o ciclo de pai e filho ocorre nestes 3 filmes: Superman, Superman 2 The Richard Donner Cut e Superman O Retorno. Além disso, no corte de Richard Donner, Jor-El morre quando ele passa seus poderes para Superman, e depois Superman destrói a Fortaleza da Solidão, mas a Fortaleza aparece novamente em Superman 4 e também em Superman O Retorno, onde também aparece Jor-El. Porém, de qualquer modo, com a volta no tempo ocorrida no final de Superman 2 Richard Donner Cut, isso poderia ter restaurado muito bem a Fortaleza da Solidão e ressuscitado também Jor-El. Diante de tudo isso, o corte de Richard Donner foi bem recebido por muitos fãs, pois restaurou elementos que foram perdidos na versão de Lester, que é mais voltada para humor e ação exagerada. No entanto, a versão de Donner tem um tom mais grave, que pode não agradar todos os públicos. Em resumo, Superman 2 The Richard Donner Cut é uma versão mais fiel à visão original do diretor e oferece uma experiência diferente e mais emocional de Superman 2, onde assistir Superman 2 o corte de Richard Donner. Felizmente o filme está disponível no catálogo do serviço de streaming HBO Max. Inclusive, ele tem uma nova dublagem, diferente do filme original, agora com Guilherme Briggs sendo a voz do Christopher Reeve. Eu nunca vou ser ele. Ele quem? Ele quem? Ele! O Superman! Infelizmente, em julho de 2021, Richard Donner faleceu aos 91 anos de idade, deixando um legado profundo e duradouro no cinema, sendo um dos diretores mais influentes de Hollywood nas décadas de 70 a 90. Richard Donner também dirigiu clássicos como Os Goonies e a franquia Máquina Mortífera.
demonstrando sua versatilidade ao transitar entre aventura, ação e comédia com maestria. Além disso, Richard Donner foi um mentor generoso e um produtor ativo, contribuindo para a carreira de diversos cineastas e consolidando seu impacto duradouro na indústria do entretenimento. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu reforço mais uma vez. Não sai daqui sem antes deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Dá essa força para esse canal, para que quem sabe cheguemos muito em breve aos 2.000 inscritos. E eu sei que você pode me ajudar neste sentido. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs do Superman e da DC. E deixa aí nos comentários o que você acha dos filmes do Christopher Reeve como Superman. Você já assistiu o Superman 2? Conhecia essa versão do corte do diretor Richard Donner? Deixa tudo aí nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião. E eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!